O chamado de Mateus. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Uma passagem que revela como Jesus chama alguém. Quando Jesus chama a pessoa, ele fala diretamente com ela. É o que nós vemos aqui nesse caso. Jesus passa e chama Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, como se fosse hoje um fiscal da fazenda, fosse um analista fazendário aqui no Brasil, né? Um homem que trabalha no Ministério da Fazenda, nos tesouros do Brasil. Nesse caso, nos tesouros ali do Império Romano. Ele era um cobrador de impostos. Essas pessoas eram mal vistas porque eles estavam em Israel cobrando imposto dos israelitas ali, que no caso ali estavam dominados pelo Império Romano. E eles não gostavam muito disso porque estavam na casa dele pagando imposto para outro, né? E Mateus era um cobrador de impostos. Era uma pessoa que ganhava bem e com certeza muitos desses cobradores, não estou dizendo o caso de Mateus porque não tem esse relato aqui, eram pessoas corruptas. Cobravam mais do que os outros deviam, deviam fazer um montão de coisa, né? Mas com certeza, um montão de coisas erradas. Corrupção, é isso que eu quero dizer. Mas com certeza, Mateus tinha dinheiro. Era uma profissão rendosa, igual é hoje também. Se você trabalhar aí no Ministério da Fazenda, você vai ganhar muito bem aqui no Brasil como um funcionário público. Esse pessoal era bem pago. Mas o importante é, Mateus é chamado e larga uma posição de conforto. Você pensando bem na situação de uma pessoa há mais de 2000 anos atrás, cobrando impostos, né? Ela tinha uma posição muito superior às pessoas que trabalhavam naquela época, que trabalhavam de maneira dura, né? O trabalho era duro naquela época, sem nenhuma tecnologia, ou com uma tecnologia muito atrasada, né? As pessoas tinham que trabalhar no campo, fazer força, tinham que trabalhar, né, nas cidades fazendo força, né? A pessoa tinha que trabalhar de pescador. Eram profissões pesadas, né? Eram ferreiros, eram até guerreiros aí do Império Romano, eram guardas, né, soldados e etc. Mas eram profissões duras. E Mateus tinha uma profissão intelectualizada, né? Uma profissão mais fácil naquela época, e é uma profissão mais fácil hoje no sentido de não carregar peso, não ser uma profissão dura, né?
Então Mateus é chamado. Imediatamente ele larga essa posição privilegiada e vai seguir Jesus. Chama Jesus para sua casa e faz um banquete. Ele responde ao convite de Jesus com um banquete. E ele ali no banquete, Mateus, os discípulos e aquela multidão, né, de publicanos e pecadores acompanharam e foram até a casa de Mateus, onde Jesus, junto com os outros, foram participar ali de uma festa, vamos dizer assim, né? Foi comer na casa de Mateus. E nesse caso, os fariseus ali começam a criticar, porque Jesus estava se misturando com os publicanos e pecadores. Aí vem o espírito religioso, o espírito da religião, porque como os fariseus, né, eram representantes da religião daquela época, eram os santos dos santos, né, os mais santos de todos, segundo a concepção deles, ali no judaísmo, não poderia se misturar com as pessoas comuns, os publicanos. Não poderia se misturar com os pecadores. A pessoa tinha, né, que se valorizar, né, se resguardar, a imagem da pessoa. Era essa a visão do fariseu. É diferente de muitos, né, que a gente vê hoje, um evangelho de aparências, um evangelho de chamados pelo homem, né? Aqueles que fizeram seminário, ou nem fizeram seminário, mas é amigo de não sei quem, pela aparência, pelas circunstâncias sociais, ele é colocado como ali um obreiro, um pastor, e aquela pessoa então se torna um profissional da religião, igual era esse fariseu ali, apesar que esse fariseu era bem preparado, né? Ele era bem estudado nas religiões. Então, o que é que nós vemos? Ele tinha um conhecimento ali da Torá, tinha um conhecimento dos profetas, né? Ele tinha um conhecimento dos livros da Bíblia antiga, né? O Velho Testamento. E vemos que ele não tinha o Espírito Santo. Ele não captou qual que era a ideia do Evangelho, qual que era a ideia, qual que era a missão dele. A missão era salvar os perdidos. Ele estudava para se capacitar, mas com o Espírito de Deus salvar aqueles que estão em trevas. Ser luz para as trevas. Era essa a ideia. Mas eles não conseguiram captar isso e ficaram no orgulho, na soberba, né, na arrogância e se tornaram essa casta que hoje é tão falada, né, os fariseus, saduceus, né, esse pessoal, os escribas, homens muito preparados também, ficou aí como pessoas que eram preparadas pelo homem, mas não era preparada pelo Espírito Santo. O importante é que aquele que foi chamado respondeu de uma vez. Mateus, mal visto, cobrador de impostos, considerado um corrupto, um homem com as mãos sujas, né, das finanças. Mas Jesus o chamou e o purificou, e ele respondeu imediatamente e alegremente, ainda fez um banquete para Jesus, né, na despedida dele da profissão, onde ele ia se tornar um discípulo de Jesus, ia seguir Jesus por onde quer que Jesus fosse. Esse é o chamado, é Jesus te chamar. Não é uma falsa revelação, uma falsa profecia, uma observação de homem. Eu acho que você é chamado porque você fala bem, eu acho que você é chamado porque você cuida disso e daquilo, então um pastor cuida, então você é um cuidador, então você é um pastor. Nada disso. É Jesus te chamar, a coisa tem que vir do céu. Hoje nós temos muitos chamados pelos homens, né? E poucos chamados por Deus. E assim sempre foi. Jesus falou que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Os ceifeiros, mesmo como Mateus, como
João, Pedro, né, como Paulo e etc., esses são poucos. A seara continua grande, mas os ceifeiros são poucos. Nós vemos homens aí pregando o evangelho, com muita mídia, muita fama, muito dinheiro, muito poder, mas que não têm as credenciais do céu. Mas o importante é, se você for chamado, você tem que ser chamado por Jesus. O que confirma isso é Jesus, é o Espírito Santo, né? Não é o homem. E responda de uma vez. E saiba que seu chamado é com os publicanos. Saiba que seu chamado é com os pecadores, com os enfermos sociais, com os enfermos naturais, com os enfermos espirituais, né? Com os doentes. Porque você virá com a palavra do Espírito Santo para curar a alma, para curar a mente, para curar o corpo, para curar os problemas sociais daquela pessoa e fazê-la de um discípulo de Jesus através das suas palavras e através do poder sobrenatural, da unção de Deus que fluirá através da sua vida. Sem poder sobrenatural, não confirma o seu chamado. Sem cura, sem milagres, você não é chamado. Tem muitos dizendo que foram chamados, mas não foram chamados. São falsos chamados, são pessoas que são impostores ocupando cargos de mestres do evangelho, de apóstolos, de pastores, de bispo, de episcopisa, né, que eles falam que é bispa, de reverendos, de qualquer função no Evangelho, mas que na verdade se dizem até profetas, mas na verdade não são nada, são chamados pelo homem. E isso tem muito pouco poder sobrenatural ou nenhum. Como disse o Watchman Nee, ele disse que tem a mensagem e o mensageiro. A mensagem é essa que nós estamos lendo aqui, a palavra. Então tem a mensagem da cruz, mas tem o mensageiro da cruz. Que a mensagem da cruz, ela não surte efeito de salvação, de cura, de remédio, de libertação, se o mensageiro também não for um mensageiro da cruz. Se ele não for o mensageiro da cruz, aquele que está com a vida consagrada, aquele que é chamado, aquele que está falando do Espírito Santo, segundo o Watchman Nee, ele vai lançar morte para todos os lados. É uma mortandade. É o evangelho que nós vemos na nossa época, né? De engano, de mentira, falsas profecias, falsas revelações, falsas pregações, falsas promessas, falso evangelho. O nosso evangelho de hoje é de cada dia te prometer um dia melhor, mas Jesus não te prometeu isso. Jesus falou que nós devemos purificar nossa vida em santidade, em justiça, em verdade, que nós devemos buscar o Espírito Santo, que nós devemos buscar a Deus. Ele não prometeu nenhuma folga, nenhuma alegria, ele falou muito antes, pelo contrário disso, falou que no mundo teríamos perseguições. Não é isso? Você pode prosperar nessa terra, você pode crescer, você pode ter uma vida abençoada, mas não é esse o seu propósito. Não é aqui que é a sua parada. A sua parada é no céu. É esse o objetivo final do Evangelho. A mensagem é: você pode ser salvo. As boas novas são: vocês estão perdidos nos seus pecados, condenados. Não tem como serem salvos. Mas as boas novas são: se você crer no Senhor Jesus Cristo, o receber como Senhor da sua vida e viver uma vida para Jesus, você será salvo. Isso significa misericórdia quero e não sacrifício. Não adianta sacrificar dinheiro, não adianta subir escadarias de joelho, não adianta sacrificar ovelhas, não adianta fazer sacrifício algum para
conseguir alguma coisa com Deus. Jesus quer misericórdia, ele não quer sacrifício. Não adianta jejuar, não adianta buscar nada dessas coisas, se o objetivo final dessas coisas não forem por misericórdia, por graça. Buscar a Deus para ser salvo, buscar a Deus para ter um encontro com Deus, buscar o Evangelho para ter uma vida genuína e verdadeira, para ser salvo e salvar, para ser curado e se tornar um médico de almas e de corpo através do Espírito Santo. Essa é uma palavra de reflexão. Eu agradeço a você que me ouviu até aqui. Peço que reflita sobre isso, compare esse evangelho com os evangelhos que você tem ouvido e visto por aí. E digo, se o evangelho não tiver sinais, maravilhas, curas e milagres, é tudo blá blá blá. Digo para você o seguinte, até a próxima oportunidade, em nome de Jesus, se assim Deus nos permitir. Obrigado por me ouvir.